Bem-vindos, meus queridos e abençoados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Calbi Paiva e estou aqui para ministrar uma classe do SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano. Hoje nós vamos falar no efeito bumerangue. Efeito bumerangue. Aqui, ó. Você deve saber o que é bumerangue. É um objeto que quando você atira ele, ele vai e volta. Bumerangue é assim, ele vai, dá uma volta e volta na direção de quem o lançou. Bem, semelhante à lei da semeadura, que determina que a pessoa vai colher aquilo que plantou, da mesma espécie que plantou, o efeito bumerangue determina que a pessoa vai ter o retorno do objeto que foi lançado. Aqui, de forma ilustrativa e comparativa, nós chamamos de efeito bumerangue sobre o que está ocorrendo no mundo, principalmente nos domínios dos lugares e territórios onde a igreja deixou de conquistar, onde faltou fazer investimentos missionários, ou onde os missionários voltaram por falta de apoio para continuarem fazendo a obra em seus postos de ação. A pequena igreja do Oriente, que hoje está enterrando seus mártires decapitados pela fúria islâmica, poderia estar mais fortalecida se há 30 anos passados a igreja do Ocidente, que fortaleceu-se sobremaneira, estivesse enviando mais missionários ao mundo para evangelizar e ensinar nos territórios que hoje são dominados pelo Islã. Mas, como a igreja do Ocidente, principalmente a forte igreja que cresceu nas Américas, preferiu investir todos os seus recursos no crescimento vertical, hoje o bumerangue da omissão missionária está retornando, com ameaças de destruição e ataques terroristas da fúria islâmica contra a própria Igreja do Ocidente. Há um versículo bíblico que se encaixa para explicar o efeito bumerangue da omissão missionária. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 47, que diz assim: o servo que, sabendo a vontade do seu senhor, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Nós podemos apresentar aqui na apostila algumas imagens que vocês já estão acostumados a ver nas notícias da televisão, nas reportagens de jornais. O efeito bumerangue tem levado muitos cristãos a sofrerem o extermínio, o genocídio. Aqui nós vemos o Estado Islâmico levando cristãos para a morte. Aqui eles já são mortos dentro das covas. E o objetivo deles é, como diz aí nesse cartaz, dominar o mundo. Nós mostramos o perigo do islamismo porque o islamismo tem como objetivo dominar o mundo. E para dominar o mundo, eles sabem que precisam vencer os cristãos e os judeus, que são uma barreira no caminho deles. Um cristão autêntico nunca vai aderir aos dogmas do islamismo. Um judeu autêntico nunca vai aderir aos dogmas do islamismo. E por causa disso eles precisam ser exterminados. E segundo o Islã, segundo o islamismo que está no Alcorão, em qualquer parte do mundo onde nasce uma pessoa, ele nasce muçulmano. Sim, não importa onde, se Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, em qualquer lugar do planeta, nasceu uma pessoa, ele nasce muçulmano. Porém, quando ele alcançar a idade do entendimento,
se for mostrado para ele os dogmas do Islã, se for revelado para ele os dogmas do islamismo, se ele desejar aderir a esses dogmas, obedecer a esses dogmas, ele é muito bem recebido, ele é apoiado, inclusive financeiramente, se precisar. Ele tem todas as regalias. Porém, se ele rejeitar, ele é considerado como um infiel. E os infiéis, segundo o Alcorão, podem ser punidos golpeando-lhes os pescoços. É daí que vem as decapitações. E por isso que muitos cristãos são decapitados, da mesma forma como os islâmicos que deixam o islamismo por algum motivo, eles são punidos. Então há uma guerra, ou eles chamam de guerra santa, não importa até que se coloque explosivo no corpo para explodir. Porém, há um detalhe, com toda esta violência do terrorismo islâmico, porque eles podem semear o terror, desde que seja para expandir a causa islâmica, eles podem mentir, eles podem enganar, eles podem fazer qualquer coisa que seja válido em uma guerra santa para tanto aterrorizar as pessoas para aderirem ao islamismo, quanto para forçar as pessoas a tomar uma decisão. Eles usam a violência. Pois bem, apesar de tudo isso, os islâmicos, eles quando se convertem ao cristianismo, eles se convertem de verdade, eles dão show em muitos cristãos de fachada. Eles fazem o que muitos cristãos não conseguem fazer. Eles se dispõem para o trabalho, eles se dispõem a obedecer às regras impostas pelo cristianismo, na obediência, na devoção, na dedicação, no trabalho. E eles podem fazer um trabalho muito qualificado. E eu digo isso porque nós estamos na nossa missão, está trabalhando na plantação de igrejas no território africano, ao norte de Moçambique. E os islâmicos que se convertem ao cristianismo dão bons cristãos, dão bons testemunhos, querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ao mesmo tempo que as nossas igrejas lá estão sendo destruídas. O nosso espaço de adoração em Mocimboa da Praia foi queimado a fogo, a casa do pastor também, a casa de uma irmã também foi queimada pelos islâmicos, pelos radicais islâmicos, grupo terrorista. Porém, quando se converte, são ao contrário, passam a ser perseguidos pelo amor do Senhor. Então, eu estou falando tudo isso porque se hoje a igreja está sofrendo por causa da fúria islâmica, é porque está acontecendo um efeito bumerangue. Porque se a igreja chega primeiro no território onde atuam os muçulmanos e dominam esses territórios com a pregação da palavra, o ambiente era outro, não haveria esse retorno. Mas por que está havendo esse retorno? Porque a igreja deixou de evangelizar. Sim, deixou. Há uma desaceleração missionária absurda. E eu participo de um grupo de pastores que sente que a igreja tem que fazer alguma coisa para reagir. Não pode ficar nessa lerdeza, enquanto seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo estão passando na frente. Nós precisamos fazer com que a igreja avance. Porque o islamismo veio depois da igreja. A igreja chegou muito antes, 610 anos antes do islamismo. Então, se tem algum território dominado pelos islâmicos, é porque a igreja foi frouxa na sua missão. Sim, o servo que, sabendo a vontade do seu Senhor, não se preparou. E pior, é que a igreja do século XXI, em vez de aproveitar as conquistas obtidas, os valores arrecadados nos dízimos e as ofertas para fazer missões, tem feito ao contrário, tem desprezado os missionários, tem ampliado a omissão missionária para construir as suas catedrais, seus complexos administrativos, os seus grandes santuários, para fazer as suas festas,
para assalariar de uma maneira desproporcional os seus obreiros locais, enquanto abandona os missionários, enquanto os missionários estão à sua própria sorte. E sobre tudo isso nós temos que falar, porque se há um questionamento, é este: por que a igreja não conquistou os confins da terra? Se hoje qualquer notícia importante chega aos confins da terra em 12 horas, isso contando nos lugares mais difíceis da terra, em 12 horas essa notícia chega. E a igreja tem uma notícia, as boas novas de salvação, que precisa dar ao mundo inteiro. E ainda, em média, 37,5% dos habitantes da terra nunca ouviram nenhuma vez sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. Países de procedência ateísta, que ainda estão abertos ao cristianismo, porém, quem está avançando é o islamismo. A França, por exemplo. Na França, tem 1% de cristãos, incluindo católicos e protestantes, mas já são 8% o número de islâmicos na França. Há países que ainda estão abertos ao evangelho. Olha, em Moçambique ainda está aberto ao evangelho, é uma nação de procedência cristã ainda. Porém, o islamismo está avançando. Por que não enviar mais missionários? Por que não ajuntar o esforço da igreja? Por que quando se faz uma campanha para apoiar os missionários, não se encontra apoio? É pingado daqui e ali, com muito questionamento, às vezes a pessoa pensando que por estar contribuindo com a missão, está fazendo um favor tremendo. Não é fazendo favor, é fazendo uma obrigação. O cristão precisa investir em missão. É cristão. Precisa propagar o evangelho, ou tem que ir, ou apoiar quem foi. Sim, se você é um cristão, ou você vai pregar o evangelho em uma nação estrangeira, renunciar tudo e vai, faz como eu fiz, ou então tem que sustentar quem foi. Não tem outra saída. É obrigação nossa. É por isso que a igreja está aqui. Portanto, minha gente, o efeito bumerangue é um efeito de um trabalho que não foi feito pela igreja. Sim, a igreja deixou de conquistar essas nações e os islâmicos conquistaram, montaram suas leis, criaram suas leis, montaram suas barreiras, montaram os seus regimes. E hoje fazem o que bem entendem, eles conseguem formar leis, inclusive para o comércio internacional. Eles exigem como deve ser feito o abate do gado que eles compram. Eles montam, eles fazem o que bem entendem. E por que a igreja não fez muito mais? É porque a igreja gosta de festa. É porque os pastores gostam de um salário absurdo, enquanto desprezam os missionários. Enquanto a igreja concorda com tudo isso, aceita tudo, não lê Bíblia, não conhece, são poucos os que se dedicam a ler a palavra de Deus. Portanto, minha gente, vamos tomar atitude. Vamos ser mais responsáveis com a nossa missão de conquistar os confins da terra. Se você é um líder de departamento de uma igreja, fale no seu departamento, fale na escola dominical. Olha, gente, vamos fazer missões, vamos investir na causa missionária, vamos ampliar a secretaria de missão da nossa igreja. A igreja que não está fazendo missão ainda, coloque no seu planejamento concordar com uma instituição missionária que esteja atuando e faça a missão. Porque todos serão cobrados no final. Sim, a igreja não foi deixada aqui para vestir um pijama, minha gente. Foi para vestir uma armadura e partir para a guerra. A igreja não foi deixada aqui para fazer festa, mas foi deixada aqui para fazer missões. E se você é um cristão, acostumado nesse oba-oba da zona do conforto, nos entretenimentos gospel, saiba de uma coisa, você será cobrado pelo que fez ou pelo que deixou de fazer pela causa missionária mundial. Procure se aliar a uma instituição missionária. Se não for o Sistema Mundial de Missões, qualquer uma outra que esteja envolvida com a obra, ganhando almas, fazendo missões. Porque, olha, o efeito bumerangue pode voltar e atingir sua cidade, sua igreja.
Que Deus lhe abençoe e lhe faça tomar uma atitude favorável em torno da causa missionária mundial. E se você já tomou esta atitude, eu te parabenizo. Que Deus abençoe a todos.